Graça e paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de compartilhar com você uma reflexão na Palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus, capítulo 26. A Palavra do Senhor vai dizer no livro de Mateus, capítulo 26, vai narrar um acontecimento. E esse acontecimento, ele vai envolver 3 personagens que eu quero mencionar aqui para você, compartilhar aqui com você. Esses 3 personagens, embora estivessem no mesmo ambiente, participassem das mesmas situações, estavam vivendo estágios diferentes em sua vida, estavam passando situações diferentes em suas vidas. Pois bem, a palavra que vai dizer no livro de Mateus, capítulo 26, ela vai contar em todo um acontecimento antes da ceia, de ser celebrada a ceia do Senhor. Nós vamos então ver uma situação bem interessante, um tanto embaraçosa e complicada também. Nós vamos ver que Jesus, naquele momento, ele tem que celebrar a ceia. É preciso celebrar a ceia com os seus discípulos. E onde ele faz toda aquela cerimônia, e durante a cerimônia da ceia, ele fala do seu corpo como carne, do seu sangue como vinho. E Jesus, ele começa a aproveitar aquele momento para pôr algo para fora do seu coração, algo que o está o afligindo. E Jesus, ele pega e naquele momento, naquela situação, ele vai dizer que o Filho do Homem seria traído. A palavra vai nos mostrar que Jesus já sabia quem o trairia, mas Jesus estava dando a oportunidade da pessoa se arrepender e voltar atrás. E continuando nisso, nós vamos ver Jesus falando que seria traído e que todos o abandonariam. E é nesse momento que o caminho dos 3 vão se cruzar, que é o de Jesus, o de Pedro e o de Judas. Naquele momento, Jesus sabia quem o trairia. Então Jesus, ele passava por um momento, aquele momento de angústia, de aflição, que você passa na sua vida, mas que você não fez algo propriamente dito para poder passar, mas você precisa passar. Porque é um processo, porque é uma fase de crescimento, de amadurecimento em Deus, de desenvolvimento na sua fé, e você precisa passar. E durante este momento, você não vai ter amigos, eles vão te deixar para trás, eles vão esquecer de você, o telefone não vai tocar, as ligações do seu celular não vai chamar, não vai tocar, não vai chegar mensagem, ninguém vai bater a sua porta, você vai estar completamente sozinho. Mas esse fato, esse acontecimento não quer dizer somente a você. Não será você o primeiro nem o último a passar por isso. Jesus, o nosso Mestre e Senhor, passou por isso. E mesmo ele ali no momento de comunhão, no momento onde ele teve que partir do pão e partir do seu vinho, que seria o seu corpo, a prestação do seu corpo, do seu sangue, sabendo daquela angústia de que todos aqueles os abandonaria, ele teve que tratá-los com o mesmo amor, lavar os pés dos discípulos e enxugar com a toalha envolta em sua cintura. Nesse momento que você passa situações como essa, a atitude que nós temos que tomar, direcionada em Deus e pautada em Jesus, é nos retirarmos e buscarmos em oração, porque foi tal ação que o nosso Jesus tomou. Ele por um momento, Jesus homem, falamos Jesus homem, a alma de Jesus, ele ansiava por uma companhia, mas sabia que não podia contar com todos. Ele foi lá para o Monte das Oliveiras, levou Pedro, Tiago e João. E ele falou, fiquem aqui, que eu vou ali mais à frente para orar. Porque ele sabia que aquela oração era só ele e Deus, era só ele e o Pai que passaria por aquilo. Porém, para a surpresa de Jesus, quando ele retorna, Pedro, Tiago e João estão dormindo. E sabe o que isso significa? Que as nossas aflições, as nossas angústias, não é a mesma das pessoas que estão ao nosso redor. Você pode estar sem sono, batido, aflito, mas a outra pessoa não está passando a mesma situação. Então, às vezes, ela vai estar dormindo, vai estar desatenta, distraída. Mas não que queiram, não que não se importe com você, não que não te ame. É porque aquela aflição, aquela situação está passando internamente dentro de você, na sua mente, no seu coração. E ninguém ao redor vai conseguir entender mesmo. E Jesus parte para orar novamente, isso umas 3 vezes.
E ali Jesus nos ensina algo que devemos clamar ao Pai. Devemos abrir o coração ao Pai, porque o Pai sonda nossos caminhos, nossos pensamentos. E como Jesus disse, Pai, se preciso for, afaste de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Jesus foi e caminhou passo por passo até cumprir o seu propósito. Mas como não foi Jesus o culpado, não foi Jesus que fez algo para gerar esse transtorno, essa angústia mortal em sua alma, o Pai o confessou e o pôs seu nome acima de tudo e de todos, e fez a todos saberem que era inocente de tais acusações. Observe que na cruz, quando Jesus está morrendo, que Jesus está morto, os homens foram obrigados a declarar verdadeiramente ele era filho de Deus. Nós temos muitas falhas, nós pecamos, nós erramos, mas as situações que vão chegar que você não foi atrás delas, você vai ter que passar. Eu vou ter que passar. Mas que você guarde em seu coração, que você venha entregar-se ao Senhor, abrir o coração para o Senhor, falar com o Senhor que no tempo certo Ele vai te honrar e mostrar que você não é o culpado de tal ação. Ele fará justiça por você. Mas no começo eu mencionei para você que havia mais outras duas personagens, referindo a Pedro e a Judas. E nesse momento nós já frisamos aqui Jesus, nosso Senhor e Mestre, nosso Rei soberano, que mostrou o que fazer neste momento. Que é clamar a Deus, buscar somente a Deus e entender que as pessoas ao redor não vão privilegiar nossa luta, somos nós e Deus. Mas agora eu quero te trazer também uma outra situação que se cruzou nesse mesmo momento, que é a situação de Pedro. Pedro, ele tinha a oportunidade de ficar calado, porque Jesus disse que todos o negariam. Porém, Pedro, ele fez aquela encenação, né? Falou ali com verdade no seu coração, mas não compreendendo que se preciso for, ele morreria com o Senhor. Ele não o negaria. Mas foi o Senhor que estava falando a respeito dele, não foi uma pessoa qualquer. Foi o mesmo que multiplicou os pães, foi o mesmo que andou sobre o mar, foi o mesmo que acalmou as tempestades. E falou, todos vocês vão me negar. Pois ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então Jesus não disse algo diretamente, mas achou que todos o negariam. E aí começou aquele questionamento, eu não negarei. E Pedro foi um que falou, que bateu o pé e falou, se preciso morrer eu vou. Só acontece que muitas vezes entramos em situações por causa da nossa língua, porque falamos demais, ou porque deixamos de falar, porque quem cala consente também. Às vezes vamos falar demais, perder a oportunidade de ficar calado, e às vezes também vamos nos calar na hora que era para falar. Só que no caso aqui de Pedro foi por falar demais mesmo. Pedro, ele fala, não, Senhor, eu vou até o fim. E ele foi tentado. Pois ele foi seguindo Jesus, seguindo. E aí perguntava, você estava com ele, você é um deles. E ele teve medo e negou, não o conheço. Você deve estar se enganando, deve ter visto outro. E andava mais um pouquinho mais próximo, e eu falava, certamente você estava com ele, você fala igual a ele. E isso aconteceu 3 vezes, o galo cantou. E Jesus, como havia falado antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E Pedro, quando ouviu isso, que se lembrou de Jesus, quando o galo cantou, ele ficou triste, amargamente, por ter entrado na situação por causa das suas palavras. Ele podia ter ficado quieto, ia se entristecer, mas ia pelo menos não ter passado por aquilo, pelo mentiroso. Na verdade, quem não estava mentindo é que ele só não sabia até onde poderia suportar. O Senhor sabia, mas ele não. Só que aqui é um ponto muito interessante, porque nesse caso que a gente comete essa falha, esse deslize, essa amargura por ter traído o Senhor, e pior ainda por ter falado que não trairia o Senhor de jeito nenhum, e ter o abandonado, ter o negado, fez com que Pedro ficasse muito mal, muito triste. Mas algo importante, muito interessante na palavra do Senhor, é que mais à frente nós vamos ver Jesus ressuscitado e nós vamos ver Pedro fazendo o que ele antes
tinha que fazer, antes ele estava fazendo, antes de conhecer Jesus, que era pescando. E o interessante é que ele estava com seus amigos pescando. E eu quero te trazer abrir um parênteses aqui para você, para reflexão. Às vezes algumas pessoas vão estar muito tristes com uma situação, porque ela se meteu os pés pelas mãos, falhou, errou, negou ao Senhor, deslizou. E ela entrou em maus bocados, na saia justa. Nesse momento a pessoa não consegue falar com Deus. Ela não consegue falar com Jesus, orar ao Senhor, porque ela está envergonhada, porque ela está triste, ela está amargurada. Ela falou, afinal de contas ele tinha acabado de falar que não faria e fez. Às vezes pode acontecer na nossa vida. Por isso que a palavra do Senhor vai nos dizer, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque às vezes a gente, por estar de pé, a gente vai dizer, eu nunca, eu não, eu isso, eu jamais. E aí o Senhor fala, filha, não fala demais, porque quando você falhar, você vai ficar muito envergonhado e não vai conseguir me buscar. E essa situação é muito embaraçosa, desagradável e atrapalha muito a vida das pessoas de buscarem a Deus, por tamanha vergonha. Observe que aqui a peça fundamental não foi a busca dele por Deus, porque ele tinha vergonha, mas foi a ajuda de amigos. Ele não estava sozinho pescando, ele estava com seus amigos. Se você meditar na palavra, você vai reparar que ele não estava sozinho. A palavra não vai contar exatamente o que aconteceu na sequência, mas se meditarmos na palavra e procurarmos pensar um pouco, é como se seus amigos, seus irmãos em Cristo, falassem, cara, não fica aí, cara, amargurado. Pô, cara, vamos levantar, vamos se animar, vamos fazer alguma coisa, vamos ali pescar. Cara, a gente falha, a gente erra, a gente é pecador, eu também o neguei, cara. Eu também o neguei. E talvez Pedro retrucasse falando, mas eu falei que nunca fazer. E ele falasse também, mas, cara, você falou do que não sabia. Ele sabia, por isso que ele já tinha avisado. Ele é Deus, cara. Vamos lá, se animar, meu amigo, vamos lá. E essa é a importância do meu papel e do seu. Porque tem momentos que a pessoa não consegue buscar Deus. E aí é onde entra eu e você, para ajudar a pessoa a retomar a sua vida. Mas ainda por cima isso não é o completo. Que o primeiro passo é dado, retomar a vida. De fato é necessário. Para que a pessoa não acabe se tirando a vida, acaba jogando tudo pro alto. Mas é necessário mais do que viver a vida. É necessário parar continuar da onde parou. E quando Jesus chega e chama, Jesus sabia onde ele estava, que ele estava parado. Quando eles estão pescando, Jesus já está com o peixe pronto e os chama. E ele reconhece a voz, sai do jeito que está, vai pulando na água, vai nadando de contra Jesus, porque ele falou, agora eu estou com o coração quebrantado, eu entendi que eu sou falho e eu quero recomeçar, de onde parei. Foi exatamente, se você for ver a mesma cena do passado, ele estava pescando, Jesus foi e o chamaram. Aí ele voltou, ele parou um tempo, mas Jesus foi lá de volta e deu sequência na vida dele. Pedro, tu me amas? Amo, tu apacenta minhas ovelhas, ou seja, continue o que eu te mandei fazer. Você está compreendendo isso? Continue o que eu mandei você fazer. E se você sabe alguém que está passando sofrimento, que está angustiado, estende a mão, ajude. Isso é independente de função ministerial, de cargo. Não gosto nem de usar a palavra cargo. Gosto de usar a palavra função. Função no reino. Cada um de nós temos uma função. Então se você sabe de alguém que está sofrendo, amargurado, estende a mão, ajude. Ajude pelo menos a retomar a vida. Porque depois ele vai continuar de onde parou. Porque o Senhor vai capacitar novamente. Aí é o Senhor que já faz essa parte. Mas infelizmente ainda há uma outra situação, que é a situação de Judas. A palavra vai dizer que Judas, ele costumava roubar nas ofertas. Outro momento, quando a mulher derramou seu perfume sobre Judas, perfume muito caro, raro, ele chegou a expor, que desperdício, devia ter pegado o dinheiro, vendido, pegado o dinheiro e dado aos pobres. Mas Jesus não o tratou mal. Jesus falou, por que está importunando essa mulher? Ela está preparando meu corpo para o meu sepultamento. Não importune. O corpo, os pobres você tem, vocês vão ter aí o tempo todo para fazer algo por eles. Mas o que ela fez por mim, ela me preparou o meu corpo para ser sepultado. Jesus podia chegar e jogar a real e falar, cara, você não está interessado nos pobres. Você quer o dinheiro para poder roubar. Mas Jesus,
Ele não gosta de constranger, de humilhar as pessoas. Jesus é amor, é humilde, simples e manso. Mas Jesus sabia qual era o dele. E naquele mesmo momento, naquela ceia, onde Jesus lava os pés, parte o pão, parte o vinho, nós entramos nessa vida desse outro personagem. E Jesus fala: vocês me negarão, vocês me deixarão. Ferirei a ovelha e o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas Jesus ainda vai mais à frente e diz: eis que o Filho do Homem será traído e entregue aos homens. Mas ai daquele por quem isso acontecer. Aqui Jesus, mais uma vez, ele podia falar: Judas, é contigo que eu estou falando. Abre o olho, cara, porque você quer me matar, porque você quer me eliminar dos viventes. Mas Jesus não. Jesus deu aquela direta, mas sem mostrar o sujeito. Ele deixou em oculto. Depois ainda ele fala que é aquele que colocar a mão comigo, pegará o pão comigo, a mão comigo no mesmo prato. Ele vai dar um exemplo, vai dar mais uma pista, mais uma dica. Judas faz exatamente o que ele falou. Jesus olha e ainda diz: vai e faz logo. Mas observe aqui, alguns vão dizer: Judas, coitadinho, Judas foi destinado a isso, aquilo, outro. Mas, irmãos, eu não consigo crer dessa maneira. A palavra do Senhor vai dizer que sim. Lá nos livros mais antigos vai dizer que o Filho do Homem seria traído. Mas observe que Judas, assim como todos os outros, teve a oportunidade de se arrepender, de deixar para trás aquele pensamento. Porque se não fosse Judas, poderia ser outro. O diabo precisava de um para trair o Filho do Homem. Em Judas, ele achou o lugar. Então Judas não foi inocente. Judas não foi alguém predestinado. O Senhor só falou o que aconteceria, mas não mencionou por quem. Porque o Senhor vê o futuro. Ele sabe qual camisa eu vou vestir amanhã. Mas não porque ele me obriga a vestir aquela camisa. É porque ele sabe onde minhas escolhas vão me levar. Ele sabe, desde o passado, que as escolhas de um dos seus discípulos levariam ao Filho ser entregue. Pois bem, Judas vai e entrega a Jesus, porque ele tinha feito um acordo com os sacerdotes. Outros que também estavam cegos espiritualmente. Cego a tal ponto de fazer uma reunião para saber como matar Jesus. Eles eram líderes religiosos. Eles eram como os pastores, como, se você for católico, como os padres de hoje. E se reuniram para como matar um homem. Consegue entender isso? Onde a cegueira espiritual pode te levar? E eles pensaram em escolher alguém para poder ser infiltrante. E em Judas eles encontraram isso. Judas se ofereceu, recebeu uma oferta de 30 moedas de prata para poder negar Jesus. Judas aceita essa proposta e passa a procurar uma oportunidade. Então, quando Judas está lá na ceia, que Jesus fala tudo aquilo, ele já tinha na mente: eu só preciso de uma oportunidade. Talvez na mente de Judas o diabo lançasse essa seta para ele fazer isso. Mas talvez na mente dele, por ser tão esperto, achasse que não fosse nem nada e que talvez saísse com as moedas, mas Jesus fosse ser livre pelo fato de ser inocente. Porque eu não consigo também imaginar uma pessoa que tenha um ódio tão grande vendo todas aquelas ações de Jesus. Talvez na mente de Judas ele achasse que Jesus fosse passar ileso, que não fosse acontecer nenhum mal para ele, e ele ainda sairia lucrando. Sabe que você prender alguém, você saber que a pessoa vai ser livre? Na minha mente eu imagino assim. Mas se foi na maldade mesmo, ou se foi numa forma de ganhar um dinheiro fácil, isso não cabe a nós. Mas o que eu quero te trazer é que a ação de Judas gerou um peso muito grande sobre seus ombros. Porque quando ele viu, caiu a ficha que tudo era real, que o inocente estava sendo pego como se fosse um bandido, como se fosse um estrupador, um assaltante, um homicida. Pessoas com pau, com tocha, uns gritos, o ofendendo. Ele viu dando soco na cara dele, cuspindo, que caiu a ficha do que tinha feito. Ele tentou correr desesperadamente até os sacerdotes, os pastores, padres da época, para você lembrar bem, tentando devolver o dinheiro que ele tinha recebido para entregar a Jesus.
Porque ele viu que o negócio não era brincadeira, que agora ia ser para valer. Jesus não ia conseguir sair dali. Ele tentou, mas para piorar essa situação, sabe o que mais afligiu a Judas? Foi que ao ele tentar entregar para aqueles homens o dinheiro, eles falaram assim: nós não queremos esse dinheiro, fica com você, a culpa é sua por derramar sangue inocente. Quando Judas ouviu aquilo, aquelas palavras, foi a gota d'água para ele, que caiu a ficha, mas assim que matei um inocente. Ela vai dizer que Judas vai correndo, ele não pede ajuda, porque ele viu que, talvez ele imaginou que todos os discípulos iriam odiá-lo para a vida toda, iriam matá-lo, então ele não tinha vergonha de falar com os homens, ele achou: não tenho mais amigos, eu não tenho solução, eu sou o lixo dos lixos, eu sou um nada, eu fiz, olha o que eu fiz, e ele sai, o diabo atormentando: você maldito, você morreu, você vai morrer, você matou um inocente. Na mente dele, ele não tendo ninguém para conversar, não buscou ninguém, não clamou por ajuda, não pediu misericórdia a Deus. Ele fala, a palavra vai falar que ele vai, se enforca e se mata. Independente da situação que você está passando, do que você passou, cara, não se mate, cara. Não tire a própria vida. Não jogue tudo pro alto, não largue a tua família, não largue o teu emprego, não tome nenhuma ação sem Deus ter te direcionado, cara. Mantenha onde você está. Quebre esse orgulho, peça ajuda, deixe alguém, as pessoas te ajudarem, deixe as pessoas cuidar de você. Deus vai enviar as pessoas certas para te ajudar. Não ouça o que o diabo diz, ele quer a tua morte, ele quer o teu fim. Porque após a morte segue seu juízo. Não dê ouvido ao inimigo. Deus vai te enviar pessoas para te ajudar. O amor de Jesus, ele supera toda traição, toda negação. Ele supera tudo. Jesus, ele te ama e te quer bem. Ele quer salvar você, ele quer cuidar de você. Peça ajuda, abra a boca, clame a Deus, ele vai te ajudar. Ele vai te fazer continuar de onde você parou. Quando o pecado vier, lembre-se que antes de tudo o Senhor sabia que você falharia. E antes de tudo, por mais que ele tenha avisado e você não tenha ouvido, ele já tinha aceitado dar a sua vida pela sua. Ter dado a vida dele pela sua vida. Não desista, não recue, não jogue pro alto. Deixe o Senhor cuidar de você, da sua família. Deixe ele te direcionar. Ele quer te perdoar, ele quer te limpar. Ele quer fazer algo novo contigo. Então somente creia, confie. Ele é o Deus da sua vida. E entre esses 3 personagens, a atitude que você tem que tomar hoje e agora é a que Jesus ensinou. Clame ao Pai, mesmo que se sinta sozinho. Clame a Deus, porque Ele te ouve e te quer bem. Receba essa palavra em nome de Senhor Jesus. Eu sou o presbítero Jonathan. Estou aqui a serviço do reino e ao seu serviço para ajudar você. Fique à vontade para mandar uma mensagem. Não? Quiser conversar um pouco, né? Deus te abençoe. Estou aqui para ajudar você, sua caminhada. Sou humano como você, sujeito a falhas como você. Que você possa também estar orando. E quando estiver orando, também ore pela minha vida. Estarei orando por você também. E vamos caminhar juntos em nome de Jesus até que Ele venha. E nos livre dessa matéria tão limitada e tão fraca. Nos revestindo de um corpo glorificado, de um corpo abençoado por Deus. Em nome de Senhor Jesus. Guarde contigo essa palavra e compartilhe ela. Não guarde somente para você. Deus te abençoe em nome de Jesus.